Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E antes de qualquer coisa, se inscreva no canal e deixe o like. Hoje estamos aqui com o Oeste Sem Filtro, todos os créditos a eles e sem enrolações. Vamos ao vídeo. Muito bem, já estamos de volta com o Oeste Sem Filtro. Que bom que você está com a gente. Deixa o seu like também nessa transmissão para fazer com que o algoritmo entenda que esse conteúdo é importante para você e chegue a mais e mais pessoas. Como bem disse Augusto Nunes agora há pouco, falta muito pouco para a gente atingir os 3 milhões de inscritos no nosso canal. Então, se você ainda não se inscreveu no canal da Revista Oeste, por gentileza, faça isso e também deixe o seu like nessa transmissão. Hoje tem muito mais ainda nessa noite de segunda-feira, começo de semana, começando super bem aqui no canal da Revista Oeste. Logo mais, a partir das 8h30 da noite, tem Oeste Negócios com Adalberto Piotto. Vou precisar te liberar agora, mas é por esta nobre causa, né, Piotto? Muito obrigado, Daniel. A gente vai falar numa segunda-feira que é muito raro, hein? O presidente da Câmara chamou exatamente os parlamentares, os deputados, para uma votação sobre esse projeto do IOF, ou seja, o deputado Hugo Mota disse que a Câmara não vai aceitar mais aumento de impostos. Hoje esse projeto de decreto legislativo para derrubar essa MP, para derrubar essa ideia de aumentar o IOF está na pauta, inclusive, e esse é o tema do nosso debate de hoje. A gente vai conversar, inclusive, com parlamentares lá que estarão nesse momento da sessão e também com economistas convidados para debater esse assunto. Ou seja, o caos fiscal brasileiro é a cara do governo Lula, é a cara do ministro Haddad e parece que o Congresso agora, finalmente, está querendo colocar um fim nisso. Ou seja, não dá para, resolver o problema das contas públicas apenas aumentando impostos. O governo vai ter que cortar gastos. Vamos ver se o Congresso vai, ser duro em relação a isso com o governo Lula. 8h30 da noite, portanto, você é meu convidado para o Oeste Negócios. Daniel, obrigado Silvio, Augusto, Ana. Daqui a pouco, então, eu aguardo. 8h30 da noite, Oeste Negócios. Tá legal, Piotto. Ótimo programa para você. Agora são 7h08 no horário de Brasília. De volta com Oeste Sem Filtro para te contar que o ex-presidente Jair Bolsonaro convocou seus apoiadores para participar de uma nova manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo. Em vídeo publicado nas redes sociais, Bolsonaro reforçou o convite para o ato, marcado para domingo, dia 29 de junho. As pautas centrais, segundo o ex-presidente, são liberdade e justiça. Mais uma vez, eu te convido. No próximo dia 29, domingo às 14 horas, na Paulista. A luta continua por democracia, por liberdade, por justiça. Compareça. E o pastor Silas Malafaia também divulgou a manifestação em suas redes sociais. Ao convocar a população, ele contestou o inquérito do suposto golpe e citou as mensagens reveladas pela revista Veja, que colocam em xeque a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Depois que Mauro Cid fez a delação, ele usou uma outra rede social desmentindo a delação, largando o Acha Alexandre de Moraes no delegado federal, inocentando o Bolsonaro. Essa delação é nula. E outra, esse inquérito é nulo porque ele está sustentado na fragilidade vergonhosa da delação do coronel Mauro Cid. A minha pergunta é o seguinte: até quando o Supremo Tribunal Federal vai bancar o ditador Alexandre de Moraes? O povo brasileiro está odiando o STF, está jogando a reputação da Suprema Corte na lata do lixo. Até quando, senhores? Os senhores vão bancar esse cara? Muito bem, meu caro Silvio Navarro. Nós dissemos aqui há pouco que as pautas centrais, segundo o ex-presidente, são liberdade e justiça. Com certeza é uma pauta frequente em todos os atos convocados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também deve ter pressão pela CPI ou CPMI do INSS, anistia aos envolvidos do 8 de janeiro e, claro, no momento com o cenário político no qual nós estamos, muitas críticas ao atual governo. Eu sou um entusiasta de povo na rua. Sempre que a gente tem povo na rua, de maneira ordeira, pacífica, sem jogar nenhuma pedra em vidraça alguma, tanto faz se o patrimônio é público ou privado, eu acho que a democracia sai mais forte. A Avenida Paulista é o cartão postal de grandes manifestações históricas e, portanto,
eu acho que deve continuar sendo. Eu acho que o brasileiro que passou muito tempo com medo de voltar para as ruas depois do dia 8 de janeiro, e aos poucos ele vai regressando. E isso mostra uma democracia que pulsa. Isso demonstra a força do povo. Um recado direto para os eleitos, para os deputados, para os senadores, para quem tem voto. E, automaticamente, no Brasil atual, também é um recado ao Supremo Tribunal Federal, para que entenda o que a população quer. A população quer liberdade porque sente que a sua liberdade está sendo tolhida, está sendo tomada, seja nas redes sociais, por conta dessa fábrica de regras, já que eles não querem usar o termo correto, legislar, estão legislando de toga, seja no dia a dia, porque as pessoas hoje estão sendo punidas até por conta piada. Então, quando a gente fala em liberdade e justiça, me parece uma bandeira boa. Aquilo, Daniel, que pode surgir, eventuais pedidos por uma CPMI para investigar, por exemplo, o roubo dos aposentados. Então, se você é aposentado ou se você se sentiu muito mal porque o seu pai, a sua mãe, o seu avô foi roubado e você quiser pedir uma rigorosa apuração sobre o que aconteceu, quais são esses sindicatos que se locupletaram de dinheiro que não era deles, quais são esses partidos que estão por trás de uma fraude, qual é o governo responsável, quais são os políticos responsáveis, você tem todo o direito de pedir. O que não pode é sair para a rua com discursos amalucados, com aquilo que vá na contramão de uma democracia. Não, portanto, se eles estão, de alguma forma, acabando com a nossa democracia ou o que resta ainda dela, por meio de cortes superiores, por meio de um partido que só consegue governar na barra da toga de juízes, de magistrados do Supremo Tribunal Federal, porque não tem voto dentro do Congresso, acabamos de falar sobre isso, o governo vai levar uma surra hoje com a questão do IOF, de aumentar mais impostos, o governo só perde dentro do jogo legislativo, que é onde a democracia também acontece. Portanto, esse é o recado a ser dado. Olha, aqui as coisas funcionam como diz a Constituição. O que vocês estão fazendo lá em Brasília, isso não é constitucional. E finalizo, em relação à fala do pastor Malafaia, o que ele diz é algo que nós aqui na Revista Oeste repisamos o tempo inteiro e à exaustão. Não há um conjunto probatório. Não existe materialidade comprovada de nada, um golpe que não existiu, a trama sequer para em pé, a minuta não é mais minuta, é considerando, já desapareceu, o Araponga que perdeu o táxi, o outro que estava com medo de dirigir o Fiat Palio para não tomar uma multa no radar, queriam envenenar o Geraldo Alckmin, enforcar o Alexandre de Moraes em pleno Ocidente, já que estamos inclusive falando de uma guerra em curso contra o terror lá, eles enforcam, é verdade. Em determinados países lá no Oriente Médio isso acontece, aqui no Brasil não. Então, é mostrar a coisa rocambolesca, o roteiro de filme B ruim, que Hollywood não compraria e que eles estão tentando condenar muitas pessoas, políticos ou não, a maioria é anônima, por um crime impossível. Ana Paula Henkel, queremos te ouvir. Eu concordo plenamente com o Silvio, eu também sou uma grande entusiasta de povo na rua e às vezes as pessoas falam, mas não deu em nada, mas eu tô cansado, mas não deu em nada. Nós precisamos entender todos os conceitos históricos em relação a derrubadas de regimes totalitários, porque não dá para ficar dourando a pílula e medindo palavras em relação ao que foi estabelecido no Brasil. Estamos diante de um regime totalitário. E a derrubada dele, né, com todas as ferramentas constitucionais, antes que recortem, né, uma fala aqui e ali, que o inimigo gosta de fazer isso, e depois colocar como estão instigando a quebradeira, a depredação, a destruição, nada disso. A queda do regime totalitário através das vias constitucionais, legais, e até para isso nós precisamos de resistência, de resiliência, e o povo na rua não é a solução, mas é uma das ferramentas que nós temos hoje na nossa
uma linha de ferramentas, podemos colocar dessa maneira, para que esse regime seja tirado do nosso horizonte e nós possamos restabelecer a ordem jurídica e a ordem constitucional no Brasil. Ah, mas não vai dar em nada. Pode ser que não dê em nada no dia seguinte, mas é mais uma pecinha de quebra-cabeça, é mais um evento, inclusive, para o mundo ver, para os americanos verem. Ah, mas a lei Magnitsky não vai dar em nada, está demorando demais. Donald Trump entrou na Casa Branca em 20 de janeiro. Nós estamos no dia 16 de junho. Está indo até rápido demais pelo contexto de como essas coisas demoram. Então é importante, sim, que o povo coloque de maneira pacífica, ordeira, como são as manifestações da direita no Brasil, principalmente na Avenida Paulista, o que está acontecendo no Brasil antes que a censura, agora de maneira estabelecida na legislação do Supremo Tribunal Federal, entre em vigor no Brasil. Muito bem, agora são 7h17. O ministro Flávio Dino minimizou críticas que fez às urnas eletrônicas entre 2009 e 2013. A gente exibiu isso na semana passada, quando ele era deputado federal. As críticas foram resgatadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em depoimento ao STF, na ação que investiga a suposta tentativa de golpe em 2022. A fala do ministro ocorreu agora, depois de uma palestra em Belo Horizonte, na última sexta-feira. Ministro, dentro das possibilidades que o senhor puder comentar, o senhor foi citado no interrogatório do ex-presidente Jair Bolsonaro na sua carreira política, falando que o senhor já fez críticas às urnas no passado. O senhor pode comentar algo sobre isso? A única resposta possível é essa. É algo que fez parte de um outro momento da minha vida no passado. E como é um caso concreto, eu infelizmente não posso me referir a essa circunstância. São fatos de mais de 15 anos ou de 15 anos atrás, que tem a sua explicação naquele momento, na tecnologia então existente, antes da biometria e antes de outros mecanismos de auditabilidade que foram desenvolvidos. Agora, evidentemente, todo réu, todo acusado tem o direito de ampla defesa e qualquer réu, qualquer acusado pode e deve dizer o que quiser em sua defesa, já que ele vai ser julgado. É claro que isso não pode ser cerceado, jamais foi cerceado. As pessoas são livres, nesse caso, para se defender. O senhor mudou de opinião, então, sobre essa questão das urnas? Na verdade, não foi uma questão de opinião, as urnas é que mudaram. Bom, tá aí a fala do ministro do Supremo, Flávio Dino. Quantos fizeram críticas parecidas, né, Augusto? Não tiveram essa mesma oportunidade de dizer, eu mudei de ideia, era um outro momento, uma outra fase. Mentiroso, né? Mentiroso. A única coisa, o que não muda, devia mudar é nos hábitos alimentares. Parar de atacar a geladeira, isso não muda. De madrugada, tá? A mesma coisa. Devia cuidar disso. Agora, o que mudou, Silvio? Você sabe de alguma mudança? A biometria resolveu o problema? O que acontece, imagina, claro que não. Aliás, a biometria deu problema, inclusive nas eleições municipais da pandemia, deu muito problema, né? E nas últimas também teve problema com biometria. O supercomputador do Barroso. O supercomputador do Barroso. O fato é que, é claro que as urnas de primeira geração e que houve um aperfeiçoamento, porque é da tecnologia. O computador que você tem na sua casa hoje ele é melhor do que o computador de 1996, na implementação de urnas eletrônicas no Brasil. Mas a pergunta que fica é, o Flávio Dino tem um benefício do esquecimento que o Daniel Silveira não teve, é isso? Porque o Daniel Silveira gravou um vídeo de péssimo gosto, aliás, colocou o vídeo na internet, foi preso por causa disso, continua preso, aliás. Mas o flagrante perpétuo foi... Quem trouxe à baila a ideia do flagrante perpétuo, não é esse o termo jurídico, evidentemente, mas acho que todo mundo entendeu, foi o ministro Alexandre de Moraes. Então quer dizer que o Flávio Dino cabe sim nesse inquérito do ministro Alexandre de Moraes. Foi prorrogado uma boa hora para colocá-lo lá. Aí ele pode se manifestar nos autos do inquérito 4781, ministro Flávio Dino, né? Vale para uma, não vale para outra, não. Vou aproveitar, vou chamar ele de novo de Gordola, e quando ele vier me processar,
Eu vou dizer que foi um momento da minha vida que passou. Eu não penso mais assim. Ana? Mas vejam vocês, quando houve o debate, né, sobre chamar ou não as pessoas de fascista, o Flávio Dino disse, se eu não me engano, junho do ano passado, tem um ano isso, que chamar as pessoas de fascistas era parte do debate, não era discurso de ódio. É só contra ele que não pode chamar de gordola, rocambole, tudo isso que as pessoas andaram chamando e que ele não gostou. Mas ele ou outros chamar qualquer pessoa de direita de fascista, de nazista, é parte do debate. E o curioso também é que, tudo bem, mesmo se as urnas tivessem mudado, o que não foi o caso, e ele mudou de opinião, é curioso como ele pode mudar de opinião, mas o presidente Bolsonaro não pode. Então, eles pegam vídeos do presidente Bolsonaro de 20 anos atrás e colocam como se o presidente Bolsonaro tivesse falado aquilo a semana passada, o ano passado, ou até durante a administração dele. Ah, mas o presidente Bolsonaro, o Bolsonaro deputado, sempre enalteceu as estatais. Pois é, mas veio o Paulo Guedes, veio o próprio Eduardo Bolsonaro, o Instituto Mises, mudou a cabeça do presidente Bolsonaro em relação às privatizações, como elas são importantes no Brasil. Mas aí não vale mudar de ideia, só vale a opinião do Jair Bolsonaro de 25 anos atrás. São uns hipócritas. São 7h22, ainda no Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes associou diretamente a atuação de grupos armamentistas aos ataques do dia 8 de janeiro de 2023. Em um voto publicado no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade 85, ele defendeu a legalidade dos decretos editados pelo governo federal que restabelecem o controle do Estado sobre armas de fogo no Brasil. O ministro exaltou a imposição de limites mais rígidos aos chamados CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, e afirmou em seu voto que, abre aspas, a sequência de acontecimentos transcorridos no período situado entre o fim das eleições gerais e o famigerado atentado de 8 de janeiro de 2023 foi abertamente patrocinada por grupos armamentistas. Fecha aspas. Gilmar também criticou o governo Bolsonaro, dizendo que entre 2019 e 2022 houve ampliação do acesso a armas e munições sem o devido acompanhamento do Estado. Bom, uma curiosidade para os meus parceiros e também para você que está nos assistindo, uma curiosidade. Sabe o que é mencionado como arma? Uma arma branca, no caso, usada no tumulto do 8 de janeiro? Não é nenhum revólver, nada utilizado por nenhum CAC, não. Aliás, é o voto vencedor de Alexandre de Moraes. É o seguinte, ele diz que armas brancas utilizadas na ocasião que embasaram o voto do ministro, pedaços de madeira, estilingues, bolas de gude e esferas de aço. Não tinha arma. Mas o ministro Gilmar Mendes fez essa associação. A Ana, inclusive, está mostrando aí na tela para você o batom. O batom também foi considerado arma, né, a mais perigosa de todas as armas. Sim, porque é inflamável, né? 14 anos de cadeia por causa dessa arma. Diga, Augusto. Não, é idiota quem fala uma coisa dessa. Eu escrevi sobre o Gilmar Mendes essa semana na Revista Oeste. O título acho que é autoexplicativo, é a ópera do juiz doidão. Ele foi falar sobre gato, que não importa a cor, desde que casse o rato, atribuiu ao Xi Jinping, como ele fala, e é do Deng Xiaoping. Essa teoria, falando de todos nós somos, somos todos admiradores da China. Eles é que sejam, eu acho aquilo um horror. Creio que o Gilmar Mendes está na hora de se aposentar, né? O decano, a única coisa que me anima nos decanos do Supremo é que eles são mais próximos da aposentadoria. E aí, olha, eu não vou nem entrar na história do Tom e Jerry que você acabou de falar aqui, Augusto, mas só para trazer um ponto. Bom, tinha um vendedor de algodão duro. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tá vendo
uma notícia aqui para vocês. Conexão política. STF teria decretado e revogado a prisão de Mauro Cid em intervalo de minutos. Suposta decisão não confirmou oficialmente, teria sido revertida logo após emitida de advogado nega qualquer nova ordem judicial contra o ex-ajudante de ordens Bolsonaro. Veículo do Grupo Noticiário nesta sexta-feira, dia 13, que o tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, teria sido detido pela Polícia Federal por suspeita de tentativa de deixar o país. No entanto, a defesa de Cid nega que tenha sido preso. Segundo reportagem, suspeito surgiu após uma suposta movimentação para reaver seu passaporte, o que indicaria uma possível tentativa de viagem ao exterior. Os policiais federais apuraram as circunstâncias da ação. A informação divulgada foi que o Supremo Tribunal Federal teria autorizado a prisão, mas a ordem foi posteriormente revogada. O STF até o momento não se manifestou oficialmente sobre os detalhes da medida. Mauro Cid é um dos 31 réus no inquérito que investigam suposta tentativa de golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder. Após a derrota das eleições de 2022, a denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República com a base em declarações e depoimentos colhidos pela PRF. Gilson Machado, um dia após encontrado com Bolsonaro, a defesa de Mauro Cid afirma que em nenhum momento descumpriu qualquer medida judicial e que houve qualquer detenção justificativa para eventual prisão. O caso permanece sob análise do ministro Alexandre de Moraes, relato das ações relacionadas ao 8 de janeiro e as investigações sobre os atos enquadrados pela Corte como democráticos. Gilson Machado é preso um dia após ser encontrado com Bolsonaro. O ex-ministro do Turismo do governo Bolsonaro foi detido em Recife em investigação por supostamente atuar em tentativa de obtenção do passaporte português para Mauro Cid. A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira, dia 13, em Recife, o ex-ministro do Turismo Gilson Machado, que integrou o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, informou com a confirmação da conexão com fontes da própria corporação. A detenção ocorreu um dia após Machado se reunir com Bolsonaro. Ambos cumpriram a agenda em Natal, Rio Grande do Norte, nesta quinta, dia 12. Ele investigado por supostamente atuar para tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o réu no inquérito que apura uma suposta tentativa de golpe de Estados, obsessivos do passaporte português com a intenção de deixar o país. A prisão ocorreu no contexto de um novo inquérito solicitado ao Supremo Tribunal Federal, STF, pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. O pedido de abertura de investigação foi encaminhado na terça-feira, dia 10, no segundo manifestação da PGR, na indício de Gilson Machado agir diretamente junto com o Consulado de Portugal em Recife em 12 de maio desse ano, com o objetivo de viabilizar a emissão de um passaporte estrangeiro para Mauro Cid. Esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado a todos por assistir até aqui. Não se esqueça de comentar de que cidade vocês estão me assistindo, pra gente saber de onde que tá vindo a maioria dos nossos espectadores aí. E até a próxima. Muito obrigado a todos. Valeu.